7h43, falando em preocupação com a saúde, volto a falar da dengue. Está aqui no nosso telão, Unidos no Combate à Dengue. Essa é a campanha da TV Aratu, que eu tenho convocado você de casa, a sua comunidade, todos os dias. Por quê, Silvana? Porque não adianta se uma pessoa só faz o seu papel. Tem que ser todo mundo, gente, tem que se unir contra a dengue. Isso porque 8 pessoas já morreram e já são mais de 23 mil casos suspeitos de dengue aqui na Bahia. Uma doença que pode ser evitada combatendo o mosquito Aedes aegypti. A gente vai falar agora de solidariedade, de amor ao próximo diante desse quadro que a gente tem. Porque muita gente que tem dengue, que está internado, precisa de quê? De sangue, doação da bolsa de sangue. Vou chamar a Lorena Dias, que ela vai trazer pra gente como ajudar, como aumentar esse estoque da Fundação Hemoba, né, Lorena? É algo que a gente sempre traz aqui, sempre com estoque baixo. Explica pra gente como é que a pessoa pode ir até aí para facilitar para o pessoal de casa. Pois é, Silvana, como você disse, esse é um assunto extremamente importante, ainda mais nesse cenário. Não só o Brasil se encontra, mas a Bahia. Como você disse, já foram aí confirmadas, 8 mortes em decorrência da dengue. A última foi confirmada na sexta-feira em Barra do Choça, no oeste baiano. A vítima era uma mulher de 29 anos de idade, Segundo a CESAB, 2 vítimas têm menos de 45 anos e outras 2 são idosas. As demais mortes foram registradas em Feira de Santana, Vitória da Conquista, Irecê, Ibiaçucê, Piripá e Jacaraci. E além disso, como você disse, assim, a gente tem esse cenário, mas tem também os cuidados que podem ser tomados. Tanto os cuidados que a gente pode tomar em casa, de não deixar a água parada, de ficar bastante atento a essa situação. Se vê algum foco ali na vizinhança, avisar o poder público para que ele possa lidar ali com aquela situação, ficar atento também aos sintomas, Assim que tiver o sintoma, procurar o médico, mas tem também como se prevenir, principalmente para as crianças, Que elas sim, elas ainda estão aí entre o público-alvo da vacinação e chama a atenção a baixa procura, por isso que a gente sempre reforça. Aqui na capital, das mais de 87 mil pessoas aptas para receber o imunizante, que contempla aí as crianças, entre 10 e 11 anos, apenas 15.900 receberam, Então, isso representa cerca de 18% aí do que deveria ser, das doses que deveriam ser aplicadas. Diante desse cenário, tem impacto também com relação à doação de sangue. Isso porque tanto quem teve dengue não pode doar sangue, Ali quem está com dengue, enfim, não pode fazer essa doação, mas também quem teve dengue, quem está com dengue, pode acabar precisando de doação. E é por isso que a gente vai conversar agora com a doutora Aline Doria. Ela é hematologista e coordenadora médica da coleta aqui da Hemoba. E aí, a pergunta que eu faço inicialmente, doutora, qual é o impacto, de que forma a dengue ela acaba impactando aí nessa necessidade da doação de sangue? Bom dia. Bom dia. Impacta de várias maneiras, porque a gente tem um aumento de inaptidão por conta de viroses. Nós estamos tendo uma incidência muito grande, não só de dengue, mas também de outras viroses que estão circulando, Então, isso impacta na nossa taxa de inaptidão, porque quem tem dengue fica inapto não só durante o período da doença naturalmente, mas durante 30 dias após a recuperação, ele também permanece inapto. Então, isso impacta bastante o nosso dado. Além disso, como você falou, alguns pacientes com dengue, especialmente aqueles com dengue hemorrágica, podem vir a precisar de doação de sangue. Os hospitais estão cheios, A verdade é essa, os hospitais estão cheios, alguns pacientes crônicos estavam bem em casa e descompensam por conta de algum quadro de virose, precisam de internamento, e em um grau maior ou menor eles podem vir a precisar de transfusão de sangue. Então, a gente tem uma quantidade diminuída de doações por conta disso e uma demanda grande por conta dos hospitais estarem cheios e de terem muitos pacientes para tomar. E vem a vacina também. Quem toma a vacina também fica inapto durante um tempo, um período de 4 semanas aí, sem poder fazer a doação após a vacinação contra a dengue. Então, a gente tem aí vários impactos por conta desse quadro.
Ou seja, o cenário que ela traz para a gente é realmente de que existem pessoas que, por causa da dengue, podem estar precisando agora de doação, como ela citou a dengue hemorrágica, mas por causa da dengue também, mesmo que está com a dengue mais simples, digamos assim, né, com sintomas, conseguindo ficar em casa, essa pessoa ela não pode vir aqui doar, justamente porque ela está ali contaminada e ela não pode repassar a doença. Nesse sentido, a gente reforça que quem está se sentindo bem, sem sintomas, precisa doar, né, doutora? Exatamente, né? Além disso tudo que eu falei, ainda tem uma outra questão, que alguns doadores vêm bem, sem sintomas, fazem a doação e depois da doação vêm apresentar sintomas de doença. E a gente precisa avaliar se esses sintomas que apareceram depois da doação podem constituir algum risco para quem vai receber esse sangue. Então, a gente sempre está orientando também os doadores que no período de 15 dias após a doação, se vierem apresentar alguns sintomas que eles comuniquem a gente vai fazer essa avaliação do risco de se usar essa transfusão. Mas aí, nesse sentido, a gente reforça que é importante, se faz ainda mais necessário que novos doadores, que se você está se sentindo bem, está tudo certo, vai ser até a primeira doação, nunca passou por essa experiência, venha porque está precisando. Estamos precisando muito de doadores de todos os grupos, inclusive. Reforçando quais são as características, só aquelas características iniciais, idade, peso, quais são os cuidados, quem é que pode doar sangue. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, abaixo de 18 anos tem que comparecer acompanhado de um adulto responsável, acima de 60 anos não pode ser a primeira doação. Tem que estar bem de saúde, tem que vir descansado, tem que estar alimentado, se tiver em jejum a gente oferece um lanche, não pode ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, não pode ter, se ingeriu alimentos gordurosos precisa esperar 3 horas para poder fazer a doação e a gente vai passar por uma entrevista onde vão ser interrogadas condições de saúde, doenças pré-existentes, sintomas que apresentou nos dias que antecedem a doação, uso de medicamentos, procedimentos médicos e odontológicos invasivos, hábitos de vida, viagens, e o objetivo dessa entrevista é avaliar as condições de segurança tanto para aquele doador, se essa doação é segura para ele, quanto para o paciente que vai receber esse sangue. Pois é, porque tudo é feito com muita segurança, tanto para o doador, tanto para quem vai receber. Então, a gente reforça esse pedido. Diante de todos os impactos, Silvana, da dengue, né? Especialmente nesse assunto que a gente está falando aqui, que é a doação de sangue, a gente reforça o pedido do pessoal de casa. Quem já é doador, quem nunca doou, esse é o momento, é importante doar. Doutora, muito obrigada pelas informações. Silvana, é com você aí do estúdio.